Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de Fisiologia do Zero ao CRM. E antes da gente começar essa aula, só gostaria de deixar um adendo, pois essa aula será ministrada tanto para alunos que estão estudando no Brasil, quanto alunos que estão estudando no exterior. Então, a aula será em português, porém, em alguns momentos eu vou usar a nomenclatura tanto em português quanto em espanhol, para que as pessoas fiquem mais familiarizadas durante as suas atividades, as suas leituras, durante as provas, combinado? Então, venham comigo, bora começar esse curso aqui, e é isso aí, chega de enrolação e vamos lá, pessoal. Bom, quando a gente começa a falar de fisiologia, nesse primeiro capítulo, basicamente eu vou estar usando o Guyton como livro de guia para a gente aqui, tá bom? Às vezes vou tirar algumas informações de outros lugares, mas tenham o Guyton como base. Bom, falando de capítulo 1, o que a gente vai ter que saber? O capítulo 1 basicamente é apenas algumas coisas que nós precisamos, alguns nomes, algumas terminologias que a gente vai precisar conhecer na fisiologia, que eu gosto de passar para vocês, tá bom? Então, de uma forma bem simples, o que a gente está falando de fisiologia? A fisiologia nada mais é do que uma ciência. Bom, é uma ciência responsável por explicar mecanismos, tá bom? É uma ciência que explica, olha só, ela explica mecanismos que podem ser tantos físicos ou químicos, então coloquem mecanismos tantos físicos ou químicos e que são responsáveis pela origem e progressão da vida, tá bom? Então, responsáveis pela origem e progressão da vida. Então, a fisiologia nada mais é do que uma ciência que explica tudo o que está acontecendo em um organismo vivo. E a gente, pessoal, consegue dividir a fisiologia em vários tipos de fisiologia. Então, eu tenho as subdivisões, tá bom? Essas subdivisões que a gente vai estar falando aqui, nada mais é do que eu tenho a fisiologia que estuda os vírus, que é a fisiologia virótica. Eu também tenho a fisiologia bacteriana, ou seja, a fisiologia que estuda as bactérias. Tenho a fisiologia celular, estuda as células. Tenho a fisiologia vegetal. Porém, a principal de todas, que é a nossa aqui agora, pessoal, fisiologia humana. Bom, então é essa que a gente vai estar estudando e é isso que a gente vai seguir a partir de agora. Lembrando que essa primeira aula ela é mais introdutória, algumas terminologias, algo que eu gostaria que vocês ficassem já para a vida de vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de fisiologia humana, vamos lá, fisiologia humana é o que a gente vai estar vendo a partir de agora, essa lindinha, e eu espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu me apaixono, tá? Porque ela tenta explicar para a gente as características e mecanismos que mantêm o corpo humano, tá bom? Então, ela tenta explicar as características e mecanismos ao qual fazem o nosso corpo um ser vivo, tá bom? São características e mecanismos específicos do corpo humano, tá bom? Do corpo humano. E que fazem com que ele seja um ser vivo, tá? Então, a gente vai estar vendo isso a partir de agora. E eu tenho, assim, vários sistemas que vão estar atuando, eu tenho sistemas de controle, eu tenho muita coisa acontecendo. E só de uma forma, assim, como exemplo, alguns dos sistemas de controle que a gente vai ter, por exemplo, quando a gente sente fome, bom, o que vai acontecer? A gente vai pegar e vai procurar a comida. Então, a gente tem todo um aparelho locomotor ao qual está constituído por osso, músculo, que faz com que a gente consiga se levantar, correr, caçar, buscar um alimento para saciar a nossa fome.
eu também tenho, por exemplo, o frio, tá bom? O frio, ele vai fazer com que eu consiga, esse tipo de compensação, esse sistema de controle, faz com que eu ou me agasalhe ou procure um local mais aquecido para sair daquele frio ali. Outro sistema de controle é o sistema do medo, por exemplo, também conhecido como sistema de luta ou fuga. Quando a gente encara uma situação a qual a gente entra nesse estado de medo, de alerta, a gente vai ter mecanismos compensatórios ao qual ou eu vou encarar aquela situação de frente ou eu vou fugir, sair correndo. Bom, então, de uma forma bem sucinta, é isso que a fisiologia humana vai estar explicando para a gente, que a gente vai estar estudando a partir de agora. E como tudo na vida a gente tem um início, por onde que a gente vai começar? A partir da célula, tá bom? De forma bem rápida, bem resumida, porque eu vou explicar melhor sobre células para vocês, tá bom? O que acontece aqui, pessoal? A célula, tenham em conta, tenham em mente, a partir de agora, que a célula, ela é uma unidade viva do nosso corpo, tá bom? Ela é uma unidade viva do nosso corpo. E que ela é responsável por formar órgãos, tecidos, várias coisas que a gente tem no nosso corpo aqui são formados por célula. Tudo no nosso corpo é formado por célula. Por exemplo, a pele, os órgãos, o fígado, o coração, o pâncreas, tudo é formado por células. E a gente vai ver que o nosso corpo ele apresenta aproximadamente 100 trilhões de células. Isso daqui no português. No Gaiton em espanhol, vocês vão ver que ele vai falar bilhões. Combinado? Que é um pouquinho de diferente a nomenclatura ali. E que dessas 100 trilhões de células, 25 trilhões vão ser eritrocitos. Ou seja, os nossos glóbulos vermelhos, que vão estar correndo ali no nosso sangue. E que 75 trilhões vão ser outras células diversas. Ah, se for no espanhol, são bilhões também. Beleza, pessoal? Então, a célula, tenham em conta isso daí, que ela é uma unidade viva, pequenininha, que forma tudo no nosso corpo. Tá bom? A gente vai entrar em detalhes um pouco maior nos próximos capítulos aí. Outra coisinha que eu gostaria que vocês soubessem também, quando a gente vai estudar a fisiologia, é o seguinte, que o nosso corpo, 60% dele é constituído por líquido. E que esse líquido ele vai estar dividido em compartimentos. Então, ó, eu tenho líquidos e compartimentos no nosso corpo, tá? Líquidos e compartimentos. Pessoal, e aí tenham em mente que estou usando Gaiton como referência, tá bom? Então, os valores que eu estou trazendo aqui para vocês são valores de fisiologia. Às vezes vocês vão ver em outros locais valores diferentes. Aqui eu estou falando de valores de fisiologia. Então, no Gaiton, 60% do nosso corpo é líquido. E que esse líquido está conformado basicamente por água e íons. Bom, e esse líquido ele se divide em dois compartimentos principais. Um deles conhecido como líquido intracelular, o próprio nome já diz, intracelular, dentro da célula. Esse cara aqui ele representa 2/3 desses 60% aí, ou seja, 40% de todo o líquido que a gente tem no corpo está em líquido intracelular. E o líquido intracelular ele é basicamente constituído por água e íons, igual a gente viu ali. Os outros 20% que sobra está em líquido extracelular, em leque, tá bom? Que vai representar para a gente ali 20%. E esse leque, pessoal, diferente um pouco do líquido intracelular, ele vai ter, além de água e íons, ele também tem nutrientes, tá bom? Nutrientes como glicose, aminoácidos, gordura, ácido graxo, tá bom? E olha só, isso daqui é fundamental e necessário para a vida. Bom, é necessário para a manutenção da vida. Beleza, pessoal? E aí a gente vai ver que esse líquido extracelular, ele também vai ser conhecido, tá, como meio interno. E
Um detalhe que não está aqui agora nesse capítulo, vai estar bem mais lá para frente, mas que eu já gostaria de deixar para vocês é que leque também ele volta a se dividir novamente, tá bom? Eu divido esse leque, o líquido extracelular, de novo em líquido intersticial, tá? E plasma. O líquido intersticial é aquele que está entre as células e o plasma é o que a gente tem no sangue. E a gente vai ver que esse cara aqui, ó, ele representa 3/4 desse valor de 20% e o plasma representa 1/4 desse valor de 20%. Combinado? Então, de uma forma bem básica, é isso que eu quero que vocês tenham em mente em relação a líquidos e compartimentos. E agora a gente precisa entender um mecanismo que é um dos principais mecanismos que acontecem no nosso corpo, se não o principal, tá bom? Que é um carinha conhecido como homeostase. Homeostase. Que no espanhol, eu vou até colocar aqui, ó. No espanhol vai ser conhecido como homeostasis. Beleza, pessoal? E o que seria a tal da... E se você gostou dessa aula, eu já te convido para conhecer a nossa nova plataforma do zero ao CRM. O link a gente vai deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só entrar e você vai conhecer um mundo à parte da medicina, com vídeos de anatomia, fisiologia, embriologia, histologia e também matérias da clínica médica que vai fazer com que você abra e expanda muito mais a sua mente para que a sua formação seja muito mais completa. Também peço para que vocês já sigam o nosso canal, deixem o like, deixem o sininho ativado para quando chegar novos vídeos você receber a notificação. Valeu, galera! Até mais! Homeostase. A homeostase nada mais é do que mecanismos que o meu corpo tem para tentar manter o meu meio interno em condições quase que constantes, para que eu tente manter o meu meio interno em harmonia, tá bom? Então, são assim, basicamente de uma forma definida ali, ó, seria a manutenção de condições quase que constantes, bom? Quase constantes do meio interno, tá bom? No caso ali de todo o meu corpo, tá? Do meio interno. Ou seja, pessoal, para que vocês saibam é o seguinte, o nosso corpo ele tem múltiplos mecanismos acontecendo a todo momento para que no meu corpo funcione tudo em harmonia e nada saia fora, desregule ou alguma coisa de pior aconteça. E como um exemplo que eu posso trazer para vocês, aqui para a gente entender o que seria a homeostase, bom, basicamente é o seguinte, pensa que a gente tem o nosso pulmão ao qual ele promove as trocas gasosas, tá bom? Então, ele joga o oxigênio e elimina o dióxido de carbono. E que, geralmente, eu tenho que ter uma maior concentração de O2 ali, ou eu tenho que manter esses dois caras em equilíbrio. Quando, por exemplo, acontece o aumento do dióxido de carbono no meu sangue, certo? Isso daqui não é bom, isso é maléfico, isso daqui pode levar a um quadro de acidose, tá bom? Então, o meu corpo ele tem mecanismos compensatórios ao qual eu consigo fazer com que eu diminua esse CO2. Como que isso acontece? Por exemplo, isso daqui lá no pulmão, eu aumento a ventilação, tá bom? Então, toda vez que eu aumento o CO2 no meu sangue, eu aumento a ventilação, ou seja, a gente começa a respirar mais rápido e isso faz com que diminua o CO2. Bom, isso daqui é manter a homeostase. Algo saiu fora, eu gerei algo, eu tive uma descompensação de um ponto. Eu tive um mecanismo ao qual fez com que eu conseguisse compensar de novo aquilo ali, tá bom? Isso é homeostase. Um outro exemplo que a gente tem é o rim. Bom, o que o rim ele consegue fazer? O rim, quando a gente tem uma retenção muito grande hídrica, tá? Ou de íons, de sódio, por exemplo, o rim consegue eliminar isso daí de forma a manter um equilíbrio perfeito de água e íons através do xixi, através da urina.
Então, isso é homeostase. A homeostase é tentar manter uma tranquilidade dentro do meu corpo, tá bom? E toda vez que a gente perde essa homeostase, toda vez que a homeostase ela é quebrada, a gente desenvolve a famosa doença, tá bom? Ou enfermedade em espanhol. Tá bom, pessoal? E é isso, a doença nada mais é do que a ruptura. Eu vou até colocar aqui, ó, vamos escrever, para não escrevam no caderno de vocês. É a ruptura da homeostase. Ah, Tiago, mas então quer dizer que se eu tenho uma doença, eu não tenho homeostase? Na verdade, a doença é a ruptura da homeostase, porém em alguns pontos específicos do meu corpo. Mas aí o meu corpo ele vai tentar manter mecanismos compensatórios a todo momento, mesmo em um caso de doença, tá bom? Mesmo que depois, futuramente, isso daí possa piorar com outros agravos e tudo mais, ele vai tentar manter a homeostase de qualquer jeito, não importa como. Mesmo que ele exagere no mecanismo ou ele diminua muito um mecanismo que deveria ser mais equilibrado, de alguma forma ele vai tentar manter a homeostase, mesmo que para isso custe muito caro a longo prazo, tá bom? Então, de uma forma bem simples, isso seria homeostase, que é uma terminologia que a gente vai usar para o resto da vida. Isso é para o resto da vida, tá bom? Agora, a gente também tem que saber um pouquinho sobre algumas das regulações corporais que a gente vai ter aqui, ó, tá bom? Então, algumas regulações corporais que a gente vai ter e que eu gosto de trazer aqui é basicamente do nosso sistema nervoso e do nosso sistema hormonal. E aí a gente vai ter aqui no nosso sistema nervoso a via, por exemplo, a aferência sensorial. Bom, a gente vai ter o sistema nervoso central ali com o cérebro, né? A gente vai ter a nossa eferência motora. Beleza, pessoal? E isso daqui, por exemplo, é responsável, vamos supor, quando a gente tem o toque na nossa pele para a gente conseguir sentir o toque, ou a visão, a nossa audição, o cérebro para armazenar informações. Então, todos esses mecanismos todos esses sistemas servem para essas regulações corporais. Já o sistema hormonal, que está conformado por múltiplas glândulas produtoras de hormônio, secretam esses neurotransmissores, tá bom? Que são mensageiros químicos. Mensageiros químicos. Ou seja, quando a gente fala de hormônio, lembra-se disso. É um mensageiro químico que cumpre com múltiplas funções. Ele sai de uma glândula, ou às vezes ele atua na própria glândula, às vezes ele atua em uma glândula distante ou um órgão distante, tá bom? Mandando uma mensagem para que algo aconteça, para que eu tenha uma alteração conformacional ali. Beleza, pessoal? Então, assim, de uma forma bem sucinta, essas são algumas regulações corporais que a gente precisa entender. E a última regulação que eu gostaria de falar nessa aula aqui, tendo em conta que eu não falei tudo o que está no capítulo, porque muito a gente vai ver ao decorrer do curso e para não ficar uma aula chata, tá bom? A gente também precisa conhecer um sistema de controle que, ao meu ponto de vista, é o principal sistema de controle do nosso corpo, tá? Que seria o sistema de feedback, tá? Então, ó, esse sistema, vou até colocar aqui, ó, sistema de controle corporal, tá bom? Que a gente vai ver ele no português, eu vou até colocar aqui, ó. Em português a gente vai conhecer como feedback, no espanhol também vai estar, tá? Porém, a gente vai estar como em espanhol como retroalimentação. Combinado, pessoal? Retroalimentação. Bom, esse sistema de controle que a gente vai estar falando aqui, a gente tem dois tipos. Então, vamos lá. Eu tenho o feedback negativo, tá? Esse feedback negativo, só para que vocês entendam, a gente já explicou ele aqui agora, eu acabei de falar desse cara. O que seria o feedback negativo? Por exemplo, aumentou o CO2, tá bom? Lembra, aumentou o CO2 no meu sangue, o que vai acontecer? Eu aumento a minha ventilação.
Bom, eu aumentei a minha ventilação. Aumentando a ventilação, eu diminuo o CO2. Ah, um outro exemplo aqui, só para vocês terem em mente. Tenho o TSH, que é um hormônio liberado pela nossa hipófise ali, tá bom? Que vai lá na nossa glândula tireoide, estimula a liberação de T3 e T4. Quando esse T3 e T4 aumenta no nosso plasma, eles mesmos vão lá na minha hipófise e bloqueiam a liberação de TSH, tá bom? E aí eu tenho um controle para manter a homeostase e não gerar muita liberação de T3 e T4. Isso seria um feedback negativo, quando eu bloqueio algo que está acontecendo para tentar manter o equilíbrio. Agora, a gente também tem, pessoal, o feedback positivo. Bom, e eu, particularmente, gosto de dividir o feedback positivo em dois. Um que seria o feedback positivo ruim, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Tá? Pensem na hemorragia. Vamos colocar aqui, ó, a hemorragia. O paciente teve uma ruptura de um vaso e está sofrendo hemorragia. O nosso corpo, muito inteligente, para tentar bloquear essa hemorragia, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vasoconstrição. Ele tenta comprimir o vaso o máximo que ele puder para tentar bloquear essa hemorragia. Tá bom? Ó, então eu vou até colocar de outra cor aqui. Ó. Eu tenho uma vasoconstrição. E a partir daí, o que vai acontecer? Eu tenho realmente uma diminuição da hemorragia. Por quê? Porque eu bloqueei a passagem do sangue. Porém, a vasoconstrição, pessoal, ela aumenta a pressão arterial, tá bom? Aumenta a pressão arterial. E aumentando a pressão arterial, eu aumento o fluxo. Vou até colocar aqui, ó, aumenta o fluxo. Aumentando o fluxo, o que vai acontecer? Vou colocar aqui para continuar. Aumentando o fluxo, o que a gente tem aqui? Basicamente, aumenta a hemorragia. Então, vocês viram que eu tenho um problema, tentei compensar com outras coisas, porém eu aumentei o meu problema. Isso é um feedback positivo. São compensações que aumentaram o meu problema. Agora, eu tenho um feedback que é conhecido do positivo, que é o feedback bom. Esse feedback positivo bom. Tá bom? E aqui, o exemplo que eu dou para vocês aqui, pessoal, do feedback positivo bom, basicamente é o seguinte, vamos lá. A mulher, durante a ovulação, o ciclo menstrual dela, ela tem um aumento de um hormônio conhecido como FSH e estradiol. Lá nas células da teca, da granulosa, né? Esse FSH e esse estradiol faz com que aumente receptores de LH nas células da teca e da granulosa, tá bom? Principalmente ali que a gente vai estar vendo são nas células da teca. Aí o que acontece? Esse aumento do receptor de LH faz com que eu aumente a liberação de LH. Tá bom? Então a mulher ela tem um aumento da liberação de LH pela hipófise. Esse aumento de LH faz com que aumente o número de células foliculares, tanto da teca quanto da granulosa. E esse aumento de células foliculares aumenta FSH e aumenta estrogênio. Por quê? Eu aumento receptores, aumentando as células foliculares, eu aumento receptores de FSH, aumenta a produção de FSH. Aumentando o número de células, eu também aumento a produção de estradiol. Aumentando isso daí, eu aumento de novo o número de receptores de LH, que aumenta a produção de LH, que aumenta o número de células. Eu vou fazendo isso daí para quê? Para que tenha um pico de LH a mais ou menos ali no 14º dia. E o LH, ele faz com que haja a ovulação. Tá bom? E esse seria um exemplo que a gente tem aqui de feedback positivo bom, pessoal. Então, de uma forma bem sucinta, esse era o capítulo 1, bem rápido, bem resumido, pois eles são apenas algumas definições, não coloquei o capítulo inteiro, porque aqui eu coloquei o que eu acho que é importante para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.